Vocês sabiam que uma rua na Inglaterra deu o nome a um álbum de uma banda muito famosa? Que essa banda gravou o último álbum deles antes do penúltimo álbum? Veja o vídeo, você vai saber já já. E aí galera do canal Só Música, eu sou Marco Antônio. E hoje vamos falar do 12º álbum de estúdio dos Beatles. O nome do álbum é Abbey Road. Esse álbum tem uma curiosidade que eu botei lá no início, né? E como é que pode esse álbum, que foi o último álbum gravado em estúdio dos Beatles, ser o penúltimo álbum deles? Porque as músicas do último álbum lançado pelos Beatles em 70, Let It Be, eles foram gravados em algumas sessões deles, né, de gravações, antes do Abbey Road, né, que saiu em 69. As principais as sessões de gravação de Abbey Road começaram em 2 de julho. Após as desastrosas sessões de gravação do álbum então chamado Get Back, que mais tarde virou Let It Be, Paul McCartney sugeriu ao produtor George Martin que os Beatles se reunissem e fizessem um álbum como nos velhos tempos, como eles faziam antes, né? Gravado ao vivo, sem overdubs e, logicamente, livre dos conflitos que começaram com as sessões do álbum branco. O produtor Martin pensou, levou em consideração o acontecido e ter sido produtor secundário do álbum Get Back, e aceitou, mas com uma condição: que a banda se comportasse como nos velhos tempos. E ele seria tratado, né, como produtor dos velhos tempos também. Só que ele queria o consentimento de Lennon, né, que aceitou a proposta, pois os membros da banda já muito ansiavam por compor e gravar. Porém, algumas faixas como Something, Golden Slumbers, Carry That, White e The Wind seguiram o estilo do álbum branco, de serem gravadas individualmente, mas o resultado acabou ficando legal, ficou bom, sendo esse, na opinião de vários críticos e alguns fãs, eu também considero um dos melhores álbuns da banda. Segundo a revista Rolling Stones, esse é considerado o 14º melhor álbum de todos os tempos. Quando foi gravado na época do vinil, o álbum tinha 2 lados bem distintos entre si. Um lado queria agradar o Paul McCartney e o outro o John Lennon individualmente. O lado A, que começava com Come Together, e a I Want You, foi feito para agradar o John Lennon, e uma coleção de faixas individuais, enquanto que o lado B, para agradar o McCartney, contém uma longa coletânea de curtas composições que seguem sem interrupção. As músicas são pequenininhas, mas foram gravadas todas juntas. A sequência de juntar músicas inacabadas criadas por Paul e Lennon virou um enorme pot-pourri. E essa ideia foi de Paul McCartney, constituindo-se uma espécie de ópera dentro do disco. Mas ele queria que fosse uma coisa diferente do que foi no Sgt. Pepper. Considerar Abbey Road como um disco conceitual é um engano. É um bom disco de rock, sabia? É um bom disco de rock and roll. Eu gostei bastante do disco. Esse álbum é recheado de clássicos dos Beatles. Neles estão Come Together, Something, Here Comes the Sun, She Came and Threw in Bathroom Window, Golden Slumbers e Carry That Way. O disco, cara, tem muito sucesso, muito sucesso. E, na minha opinião, a banda estava no auge do seu talento criativo e ainda surpreendendo nas experimentações sonoras, destacando a força de 2 frentes, né? Lennon e McCartney e George Harrison. Como na formatação dos medleys, né, o clima entre eles podia ser muito ruim, pesado, mas o resultado do trabalho foi foi iluminado. Eles estavam muito iluminados. Para fazer a foto da capa, os Beatles simplesmente deram um pulinho na rua Abbey Road, que fica localizada em frente ao estúdio. O local fica atrás de um muro branco, né, que aparece à esquerda da foto, próximo ao Fusca. A imagem foi feita numa manhã de 8 de agosto de 69, às 11h35 da manhã.
Esse horário foi escolhido para evitar que os fãs que sabiam que a banda aparecia no estúdio no meio da tarde para gravar, que não atrapalhassem. A rua foi fechada pela polícia e eles foram 6 vezes, né, para tirar foto. A sugestão dessa foto foi do Paul McCartney, que fez um esboço, né, num rascunho, e mostrou e contrataram um fotógrafo escocês chamado Ian Macmillan para fazer a foto. Ele queria brincar com o McCartney com um boato que ele tinha morrido num acidente de carro em 1966 e quem era que estava na banda era um sósia. Ele estava disposto a insuflar essa teoria da conspiração. Aí que ele fez o desenho, né? E olha o engraçado, a loucura dos fãs. Eles fizeram uma leitura da foto da seguinte forma. Paul McCartney está descalço, seguindo o rito, né, de se enterrar os mortos. John, de branco, representaria Deus. Ringo, de preto, o padre. Jorge de Dean seria o coveiro. Né? O falso Paul, né, não está no mesmo passo dos demais, segurando um cigarro na mão direita. Aí eles começam a pensar, o verdadeiro Paul McCartney era canhoto. Na calçada estava estacionado um Fusca, um Beetle em inglês, com a placa LMV28IF, que significaria Linda McCartney Window, Linda McCartney viúva. E se vivo estivesse, Paul teria 28 anos. A foto foi improvisada e, como eu falei antes, teve 6 registros. 3 com as Beatles atravessando a rua da esquerda para a direita e 3 ao contrário, da direita para a esquerda. Nos 2 primeiros, Paul estava de sandália. Por ser a melhor da série, a foto escolhida foi a quinta, a única de Paul com cigarro. Na placa do Fusca, o correto é o número 1 e não a letra I. Paul teria, na época da foto, 27 anos e não 28, porque ele nasceu em 18 de 6 de 1942. E para fechar a conta, consideraram o nascimento do seu karma na gestão, dando-lhe 9 meses de vida a mais. Como outra curiosidade, né, como boa parte das coisas que fizeram parte da história dos Beatles, o Fusca da foto foi parar no museu. O veículo de placa LMV28IF foi comprado em um leilão realizado no ano de 1986 por um colecionador que pagou $23 mil. Em 1998, o carro foi novamente leiloado, mas desta vez foi parar no museu em Zeitwas, perto da fábrica da Volkswagen em Wolfsburg. A travessia dos Fab Four pela Abbey Road tornou-se uma imagem tão icônica que diversos fãs, famosos ou não, e tentam reproduzir a cena quando dão uma passada em Londres. O lugar virou, né, um ponto turístico, né, obrigatório para quem visitar Londres. Às vezes a capa foi adaptada por outros artistas e personagens, como, exemplo, X-Men, os Simpsons, Snoopy, Asterix e Obelix e até a Turma da Mônica. Galera, mas antes de continuar falando do álbum, quero agradecer aos 254 inscritos. Estamos rumos aos 300. Se você está gostando do conteúdo do canal, nos dê uma força. Se inscreva, compartilhe, dê o like, ative o sininho. Assim você sempre será avisado de novos conteúdos no canal e nunca irá perder nada dos novos vídeos. O álbum tem 17 músicas. Irei comentar todas elas, pois tem várias músicas bem interessantes. Outras pequenas, porém muito bem feitas. O resultado sonoro é fantástico. A primeira música que eu vou comentar é Come Together. Ela é uma composição de John Lennon. Ela foi composta a pedido do guru do LSD, Timothy Leary, que queria concorrer a governador da Califórnia. A inspiração política não veio, porém Lennon terminou a música e a incluiu no disco. Ele teve uma inspiração de uma canção do Chuck Berry, You Can't Catch Me, do qual Lennon copiou inclusive uma parte do verso. Anos depois, Lennon admitiu a influência de Berry e foi levado à justiça, mas a ação acabou em um acordo entre eles. Tem outra curiosidade durante a música. No decorrer dela, se você prestar bastante atenção, Lennon faz um som com a boca que parece que ele quer dizer shut me, que numa tradução séria seria atire em mim ou injete me, que para essa injete me seria uma gíria para viciados em heroína, para quem usa heroína. Ou não gostou do trecho e não convenceu o John Lennon para tirar. Então o que Paul McCartney fez? Ele tocou seu baixo tão alto e forte de maneira que cobrisse a fala. Não cobriu, você tem que prestar bastante atenção que você escute.
escuta, mas foi a forma que Paul McCartney conseguiu para que abafasse isso. E eu gosto muito dessa música do solo, né? Ela é muito interessante. E tem outro detalhe, apesar do solo ser muito legal, o John Lennon não queria guitarra nessa música, ele queria apenas baixo e piano e voz. Né? Porém, o Paul McCartney insistiu em botar guitarra e realmente ficou muito bom mesmo. A segunda música do álbum é Something. É uma canção linda, escrita por George Harrison. Ele escreveu essa música para sua esposa, na época, Pat Boyd. Ela tem uma guitarra no início que entra quase junto com a voz. Quando inicia a guitarra, você já sabe qual é a música. O refrão marca muito. Essa música ficou na história. Eu acho essa música, como já falei, linda. O George Harrison estava inspirado quando fez a letra dela. A próxima música é Maxwell Silverhammer. Essa canção foi escrita por Paul. Foi a que deu mais trabalho para os Beatles gravarem, pois ela demorou 3 dias inteiros para gravar. Inclusive com John Lennon desistindo de participar, dizendo que era mais uma ideia estapafúrdia de Paul. Só que a música ficou muito legal. Harrison teve que reprisar o solo, muitas vezes acabou cansando também. E Ringo Starr odiava a ideia de ter que tocar a bateria sem bater na caixa, com a baqueta tocando na coxa, para marcar só o tempo. Ele só toca no refrão, tá? Ele toca no refrão normalmente. McCartney argumentava que, apesar de tudo, que ele queria tudo dando certo, ou seja, tudo do jeito dele. Apesar da melodia ser bem agradável, a música, ela conta uma história meio sombria, né? De humor negro. A história de um maníaco homicida chamado Maxwell, que com seu martelo de prata saía matando todos. Aí, McCartney estava convencido de que ela seria um sucesso e essa música acabou não ocorrendo. Porém, eu gosto muito da música. Se você prestar atenção nela e toda a estrutura dela, é uma música muito legal para se ouvir. Muito legal mesmo. Preste atenção. Oh Darling é outra canção de Paul. Ela lembra uma brincadeira que nos remete aos anos 50. A sensação que eu tenho quando escuto essa música é que a banda parece estar se divertindo durante a gravação. E a qualidade deles como músicos fizeram dessa música um sucesso, né? Uma curiosidade, para poder gravar o vocal gritando e com a voz bem rasgada, Paul realizava apenas um trecho da gravação por dia, logo no início da manhã. Por quê? Era que forçava muito a voz dele e ele precisava do tom como é que fala? O tom perfeito para ela. Então ele precisava fazer uma força, né, para poder cantar. Lennon, ele ficou meio contrariado, porque ele falou que quem tinha que cantar essa música era ele, porque a música era o estilo da voz dele. Mas vou te falar uma coisa, eu adorei a voz do Paul cantando essa música. Não sei se Lennon cantando, se a interpretação dele seria tão boa, mas é a briga de ego deles, né? A próxima música é a quinta, é a Octopus Garden. Essa música foi a primeira escrita por Ringo Starr e foi inspirada numa viagem que ele fez à ilha italiana de Sardenha durante as férias do último disco deles, quando ele se deparou com uma excursão turística que falava sobre a vida dos povos. A guia explicava que os povos, para se proteger, juntavam pedras coloridas em frente às suas tocas, criando uma espécie de jardim. Assim sendo, o Octopus Garden, o Jardim dos Povos. Harrison ajudou Ringo na composição, porém todo o crédito foi dado a Ringo. Essa foi a primeira e única vez que Ringo faz uma música, né, dos Beatles que teve um sucesso. Mas a música é muito legal mesmo. Gosto muito da composição, né, e toda a parte instrumental da música é muito legal. A próxima música é Want You, She Should Have. É uma composição de John Lennon. É uma das mais longas canções do Beatles do álbum. Essa é uma canção de amor, mas a fúria é levada ao extremo com blues, né? Porque essa música é como se, I Want You, é o contraponto de She Should Have. Essa música é formada por duas melodias inacabadas que eles juntaram, né? E ficou muito legal. Essa música tem a participação do músico Billy Preston nos teclados. E esse cara é fantástico.
Essa música foi a última vez que todos os Beatles estiveram tocando juntos no estúdio. E essa música me marcou muito, porque eu gosto muito dela. Você sente a diferença, né, da letra, desse choque, né, que tem da fúria de uma, e ela tem uma levada meio blues, mas esse contraponto de uma e da outra é bem interessante. Tem que prestar atenção, muito. A 7ª música do álbum, na minha opinião, é a melhor. Here Comes the Sun. A música é linda, eu acho que George Harrison estava iluminado. Deus falou, cara, tu vai fazer essa música hoje, e ele fez. Ela tem um clima de alegria e otimismo, e tem uma curiosidade dela. George Harrison contou numa entrevista que ele escreveu essa música na época que a Apple parecia uma escola, porque ele tinha que assinar isso, assinar aquilo. Parecia que o inverno na Apple duraria para sempre, né? Ele falou. Então um dia ele estava de saco cheio, tirou um dia de folga e foi para a casa de Eric Clapton. E o alívio de estar num jardim ensolarado foi tão maravilhoso que ele pegou o violão do Eric e escreveu Here Comes the Sun. Ele se inspirou na música Bad do Cream, banda de Clapton, e pode-se notar a presença do sintetizador Moog, muito usado no álbum Abbey Road. Essa música contou apenas com George, Ringo e Paul, pois John estava se recuperando de um acidente automobilístico. A banda gravou as palmas e George e Paul gravaram os back vocals, muitas vezes para sobrepor o som. Essa música, na minha opinião, é uma das mais bonitas de George Harrison, se não for a mais bonita. Tá? Gosto muito, muito mesmo. Because é uma música iniciada com um sintetizador Moog, tocado por Harrison na introdução. E ainda tem uma guitarra, que foi inspirada em Moonlight Sonata, de Beethoven. Yoko Ono quando tocava para o Lennon, que Lennon pedia para ela tocar, essa música de trás para frente. E eles botaram isso na música. Cada vocal dessa música foi gravado em cada linha de microfone e sobreposto 3 vezes, totalizando 9 vozes. Uma curiosidade dessa música, enquanto gravavam, os Beatles exigiram a presença de Ringo na sala de estúdio, mesmo sem participar, apenas para dividir aquele momento de harmonia, segundo o engenheiro de som Geoff Emerick. You Never Give Me Your Money, na minha opinião, aqui começa a obra, né, de Abbey Road. É o pot-pourri, formado pelas canções de John Lennon e Paul McCartney, essas canções inacabadas. Essa daí foi criada por Paul e divide-se, na verdade, em 3 canções distintas. Em You Never Give Me Your Money, a música tem um estilo clássico e letra pessimista, que disfarça a sua insatisfação com os rumos da banda, principalmente financeiros. Logo em seguida entra Magic Feeling, com a voz de Paul lembrando cantores dos anos 50 e fala sobre estar desempregado e sem perspectiva de futuro, algo que remete à própria situação da banda, né? Em seguida vem One Sweet Dream, que descreve um sonho dourado, algo com uma volta por cima. Aí ele tem um pedaço da música que fala assim, One Sweet Dream, pick up the bags and get in the limousine. Um sonho doce, pegue suas malas e entre na limusine. Nessa parte da canção, George Harrison usa arpejos similares aos da música Here Comes the Sun, com um amplificador Leslie, o que registra essa espécie de guitarra que mais tarde se tornaria um sinônimo do estilo Harrison. E para finalizar, com um baixo inspirado em sons de grilos e outros bichos, os Beatles contam até 7 e dizem que todas as crianças boazinhas vão para o céu, emendando com a próxima música, Sun King. Alguns trechos dessas canções voltam na música Carry That Way. Sun King é uma canção escrita por Lennon. Essa música tem um vocal triplo. Ela usa, em meio de algumas... Ela tem uma curiosidade, ela usa palavras em inglês, português, italiano e espanhol. Outra curiosidade nessa música foi o efeito Cross-Channel Movement, que simplesmente é mudar o som de um canal para outro, que fica bem interessante quando você ouve a música com caixas de som separadas, porque você consegue ouvir o som indo de uma caixa para outra. É bem legal. A próxima música, Man, Mr. Mustang, é outra música de Lennon, composta durante uma viagem à Índia em 1968. A canção é baseada no fato real, que foi contado no jornal da Índia, sobre um homem miserável que escondia dinheiro onde podia para que as pessoas não forçassem a gastá-lo. Ele não se inspirou muito para escrever e, obviamente,
um tempo depois, numa entrevista na Anthology, ele descreveu a música como um lixo escrito num pedaço de papel na Índia. Polythene Pen é outra música de Lennon. Ele se inspirou em um encontro que tivera anos antes com um amigo, poeta dele de Liverpool, Royston Ellis. Ele descreve Royston como, numa entrevista que ele deu na Playboy em 1980, como o homem que introduziu os Beatles nas drogas, e a sua namorada Stephanie. Na ocasião, Stephanie estava vestida com uma roupa de polietileno. Também a história da Pat Hodge, que era fã do Caverna, que costumava também se vestir com polietileno, e era conhecida como Polythene Pat. A guitarra, no fim da música, é muito gostosa de ouvir. Lembra muito as guitarras do fim dos anos 60 e início dos anos 80. É uma música bem interessante, bem legal mesmo. Eu gostei de ouvir e relembrar dela. É bem interessante. She Come a Fraud in the Bathroom Window é uma composição de Paul, que ele se inspirou numa história que Mike Pinder, da banda Rock the Moon, contou para ele. Rock the Moon Blues, contou para o Paul. Ele contou a história de uma grupo que entrou por uma janela de banheiro e ficou com outro membro da banda, o Ray Thomas. Passou a noite com ele. Paul, ouvindo o conto, sua guitarra na mão, em seguida disparou. Ela entrou pela janela do banheiro e começou a fazer a letra. Paul gravou a guitarra solo, enquanto George Harrison gravou o baixo. Levaram 39 takes para gravar a guitarra base e a bateria. Essa canção do medley demorou quase 2 dias para ficar pronta. Mais uma vez, gosto da guitarra, porque ela se destaca. E a cada verso, né, ao fundo, a guitarra ela vai fazendo como se fosse um complemento do vocal. Cara, ficou muito legal mesmo. Adorei da forma que foi produzida essa música, gostei muito. Golden Slumbers é uma composição de Paul. A canção foi criada após Paul ter lido um livro de sua meia-irmã Ruth, um poema de Thomas Dekker do século XVII, em formato de canção de ninar. Paul disse: pensei que era muito tranquilizadores, né, uma antiga canção de ninar, mas não conseguia ter a melodia, a partitura. Então peguei os versos, peguei minha música e botei neles. Então ele também tentou atingir sua voz num ponto alto, como se fosse uma ópera, porque era um tema muito épico. Ficou bem interessante, bem interessante. É outra música que você tem que prestar muita atenção ao ouvir. Carry That Way é a próxima música. Ela é letra de Paul. Ele volta a trocar farpas com os Beatles e com Alan Clay. Ele fala assim na letra: rapaz, você vai carregar esse peso por um tempo. Ou poderia estar cantando para o Lennon também. Algo como: se você deixar a banda, você vai carregar esse peso por muito tempo, ou para si próprio. Ele tentou ser o gerente da banda após a morte de Epstein. No filme Imagine, de John Lennon, ele diz: Paul estava cantando sobre nós. No meio da letra, ele introduz trechos da música You Never Give Me Your Money, com a letra diferente. Paul toca piano e guitarra, George toca baixo e guitarra, Ringo bateria. John não participou desse medley, gravou apenas os back vocals posteriormente, pois ele tinha sofrido um acidente de carro com Yoko, seu filho Júnior. Uma orquestra também foi adicionada às gravações e ficou muito bonito. The End, se vocês repararem, essa música é o final do medley, com Gold Slam e Carry That Way. Elas estão emendadas, né? O título dessa música de Paul McCartney diz tudo. Ela só não fecha o disco, mas também a carreira dos Beatles, antes da separação. Foi a última canção a ser gravada pelos 4 e a última canção do medley. Lennon disse na entrevista a Playboy: aquilo é Paul McCartney. A frase final carrega uma filosofia cósmica que prova que quando Paul quer algo, ele consegue. Ringo faz o único solo de bateria em toda a sua carreira, e é muito legal. Paul divide o solo de guitarra em 3 partes, e deu para George e John tocarem uma parte, fazendo assim uma sobreposição de solos. The End, antes era chamada The Ending, era para ser a última música do disco, mas Her Majesty acabou entrando no álbum. Essa sequência está presente até hoje nos shows de Paul McCartney, e a frase final ecoará para sempre como epitáfio da banda na história da música. E no final, o amor que você recebe é igual ao amor que você faz. Her Majesty, essa é a faixa escondida de Abbey Road. Ela surgiu após um silêncio de 14 segundos do final de The End
e dura apenas 23 segundos com Paul cantando acompanhado de um violão. É bem interessante. Galera, se vocês gostaram do conteúdo do canal, nos ajude a crescer mais. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, dar o like e ativar o sininho para você sempre ser avisado dos novos conteúdos. Amigos, muito obrigado pela companhia. Semana que vem estaremos de volta com outro álbum e banda.